Shalom. Nós estamos acompanhando a célula Shalom por um pouco de tempo. E a célula Shalom, assim como outras células nossas também, tem vários pregadores, tem várias pessoas, eu diria, prontas, para fazer a obra de Deus. E eu vou estar dando oportunidade para esses irmãos, para que eles sejam usados verdadeiramente. Não só para ficar na porta da igreja, não só para ajudar a distribuir a ceia, mas também trazendo a palavra e assumindo responsabilidades maiores nas coisas de Deus, Esses dias eu fiz 67 anos de idade. Eu comecei com tempo integral na igreja, com tempo integral, em 1973. Faz tempo, Em 74 eu assumi a primeira igreja minha. Então faz muito tempo, bastante tempo já. E uma pessoa com 67 anos, ela não está começando nada. Ela está terminando. É ou não é? Terminando. 67 anos, já fez assim, já nivelou, agora procedimento de pouso. E o nosso trabalho aqui é cuidar dos líderes, dar atenção aos líderes, porque eles vão cuidar da igreja no amanhã, no futuro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é com esse objetivo que nós convidamos a Cíntia hoje para trazer a palavra. A Cíntia é uma pessoa, vamos dizer assim, antiga no Evangelho, desde sempre no Evangelho, desde criança no Evangelho, E nós vamos ouvir a palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra no teu coração hoje, através da nossa irmã. Eu queria que você curvasse a tua cabeça, nós vamos orar e vamos passar a palavra para a irmã. Glória a Deus. Eu quero pedir que os irmãos, se possível, desliguem o seu celular, a não ser que você esteja acompanhando, fazendo a leitura bíblica no teu celular. Mas que a gente agora realmente pudesse ouvir a palavra do Senhor, abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Amém? Amado e bendito Deus, receba os nossos louvores, os nossos cânticos que já entoamos nesta noite. Receba a nossa presença, que a nossa vida, Senhor, como diz esse cântico, que o nosso sacrifício, o nosso culto, seja um sacrifício aceitável ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto, o nosso ajuntamento. Eu te dou graças, Senhor, por estes irmãos e irmãs, por estas famílias aqui representadas nesta noite. E te dou graças também por a Cíntia ter aceitado, Senhor, o convite de estar trazendo a palavra hoje. Abençoa a tua serva, seja sobre ela a tua bênção, que ela tenha uma palavra revelada de Deus ao nosso coração e que traga fortalecimento espiritual para cada um de nós. Porque todos nós, Senhor, temos os nossos Golias, todos temos as nossas Jericós que precisam cair, todos temos os nossos mares vermelhos que precisam se abrir e nós carecemos inteiramente da Tua graça e misericórdia. Portanto, Senhor, abençoa a Tua serva, que ela seja boca de Deus, boca profética, para falar ao nosso coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz.
Obrigada pela oportunidade. O pastor comentou, né, a nossa célula hoje tinha que trazer a palavra e o pastor me convidou. E eu agradeço pela oportunidade, que Deus me use, que seja o Espírito Santo dele falando através da minha vida, que todo o ego, que toda vontade, que todo o meu eu caia por terra em nome de Jesus. Amém? Eu, orando essa semana, eu falei, Deus, eu tenho alguns tópicos, alguns temas, normalmente, que eu gosto muito de conversar, e, né, gratidão é um deles, assim, eu gosto muito, eu converso muito com a Nina, né, de ser grato, né, eu gosto muito, e aí, pensando alguma coisa, mas aí Deus falou, não, acho que você não tem que falar sobre gratidão hoje não. Eu falei, ai Deus, é uma praia que eu navego com mais segurança, a gente cresce, né, e para mim é um desafio estar aqui, falar com os irmãos, porque falar da palavra de Deus é algo muito sério. A palavra de Deus é algo muito sério, né? E mesmo a gente, como o pastor falou, tendo tempo, eu nasci, né, em berço cristão, e isso é um privilégio para mim, porque eu sei que muitos aqui não tiveram esse privilégio. E é um privilégio para mim ter nascido em berço cristão, apesar da minha mãe ser cristã, meu pai, né, enfim, não era nada, mas ele falava assim, acorda cedo para ir na escola dominical. Se você não for na escola dominical, depois eu não te levo na feira para comer pastel. E não levava, ele não ia. Ele falava para a gente ir, né, enfim. E eu tive o privilégio realmente de nascer em berço cristão, mas o relacionamento com Deus é algo diário mesmo, é algo dia a dia, e mesmo quando eu estive um pouco afastada, quando eu fui morar fora, trabalhar fora, e que eu estive um pouco afastada, Deus cuidou de mim com tanto cuidado, com tanto carinho, que hoje eu consigo ver nitidamente, assim, alguns momentos, porque tem alguns momentos na vida que a gente acha que a gente tem que trabalhar muito, ganhar dinheiro, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro de novo, estudar, e aí se sobrar um tempinho, aí depois quando a gente trabalha e ganha dinheiro, cresce, aprende, né? A gente sabe que a gente não aprendeu foi nada. E aí Deus fala assim, olha, agora então você vai crescer realmente, né? E Deus traz a gente de volta para Assis. Eu fiquei 10 anos em São Paulo, né? Para quem conhece um pouco da minha história, sabe que eu, pela Nova América, eu fui embora em 2000 e voltei quando a Nina nasceu, em 2009, né? Então, e foi um período de muito aprendizado para mim, em todos os sentidos, mas eu vivi muito sozinha, né? Porque eu morava em São Paulo e eu era muito sozinha. E assim, hoje eu posso ver nitidamente assim, quanto o Senhor me sustentou nessa época, né? Porque, independente, às vezes, de eu não ir em nenhuma igreja, acabei indo para a Metodista Renovada, lá em São Paulo, e lá tinha um modelo celular, isso em 2002, 2003, né? O pastor Cláudio lá me acolheu e tal, e, graças a Deus... E Deus falava nitidamente comigo, independente de onde você esteja, eu vou estar com você, né? E aí, pensando um pouco nesse retrospecto, eu compartilhei com o pastor, né? Eu falei, posso levar a palavra? E hoje eu mandei para o Bauer que eu queria falar um pouquinho sobre prevalecer sobre as circunstâncias, né? Porque se a gente for conversar aqui hoje, todo mundo passa ou passou por circunstâncias, né, na vida, e muitas vezes a gente se questiona, né? Mas por quê, né? Porque sempre eu lembro da palavra, né, que a tribulação ela pode vir sobre o justo e sobre o ímpio. Então, bobeira nossa achar que não vai vir sobre a gente, pelo contrário, né? Vai vir muitas, né? É lógico que quando a gente lê aquela passagem que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Então tem de bom ânimo. Ninguém acorda cedo aqui pedindo, né, na oração, tribulação. Ai, Senhor, em nome de Jesus, que meu dia hoje seja de tribulação. Ninguém ora assim, pedindo tribulação. Mas mesmo não orando, ela vem, né? Então, eu separei uma passagem aqui, uma palavra rápida, pastor, sim, né? Mas eu me edificou muito, e hoje eu e a Nina, a gente conversando sobre essa palavra, ela falou, mamãe, bem bacana, eu acho que você tem que falar sobre fé mesmo. Eu acho que você, mesmo que você tenha preparado algo sobre gratidão, se o Espírito Santo te trouxe para falar sobre fé, eu acho que você tem que obedecer. Eu falei, quem sou eu para não obedecer, né? Então, eu anotei aqui Isaías 43, para a gente ler,
Eu tinha passado para o Bauer 43, versículo 2 e 3, que eu queria compartilhar com vocês. E depois eu fiz várias outras anotações que eu acho que vêm agregar para a nossa conversa. Isaías 43, versículo 2 e 3, fala assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sepa em teu lugar. Eu particularmente gosto muito do profeta Isaías, né? Ele assim, foi um dos grandes profetas de Israel, e o ministério dele durou muitos anos, e assim, ele profetizou muito sobre Jerusalém, né? A questão da destruição, depois a restauração de Jerusalém. Então, quando Deus falava para Isaías aqui que quando passares pelas águas, ele não coloca uma condicional, né? Olha, se você passar pela água, não. Ele afirma, quando você passar, então nós vamos passar, né? Quando você passar, né? E o que eu achei muito interessante aqui é que Deus fala para Isaías assim: eu sou o Senhor, o teu Salvador. Ele não estava ainda falando do Salvador numa questão espiritual, porque isso a gente vê no Novo Testamento depois, né? O Salvador através de Jesus, né? Que veio para nos salvar, enfim. Ele estava mencionando, a palavra Salvador aqui, ela menciona Deus que socorre mesmo, o nosso Deus que nos socorre, que traz livramento, que intervém por nós no meio da tribulação. Esse tipo de Salvador que ele menciona aqui. Então, eu sou o seu Deus, o teu Salvador. Então, eu achei muito interessante, porque normalmente, né, a gente analisa sempre o Salvador na condicional de Jesus, né, no Novo Testamento, através da vinda de Jesus. Mas aqui é Velho Testamento. Isaías é no Velho Testamento. Eu sou o teu Deus, o teu Salvador, o teu socorro. Então, assim, olha, você vai passar pelo fogo, porque aqui ele não coloca uma condicional, né? Se você passar, Isaías, você lembra de mim que eu sou o teu Salvador. Não, ele fala, quando você passar, então em algum momento você vai passar. Sim, em algum momento você vai passar um BOzinho aí. E quando você passar, você lembra que eu sou o teu Salvador. Esse Salvador na esfera prática da coisa mesmo. O Salvador que socorre, que auxilia, que ajuda, que intercede, que intervém, né? E a gente precisa reconhecer que Deus, na verdade, nessa passagem, ele não usa uma condicional, né? Se você passar, ele afirma, você vai passar e eu vou te socorrer. E aí, pensando sobre isso, veio a questão da fé, né? Como é que essa questão da fé, como é que a gente alimenta a nossa fé, como é que é um exercício diário, a gente já nasce com a nossa porção de fé. E aí que eu queria conversar um pouco hoje sobre isso. Está aqui descrito. E nós somos colonizadores, nós que temos que fazer, né? Porque o Pai Nosso fala que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, praticar da nossa fé, esse dia a dia, na verdade, esse praticar o relacionamento de Deus, nada mais é do que o terceiro time dos colonizadores, os que fazem realmente acontecer. É claro, como qualquer empresa, como qualquer cidade, como qualquer país, como, enfim, qualquer organização, a gente tem o time que é do contra, que vai ter sempre, na verdade, né? A gente tem os que acreditam, os que sonham, os que buscam, né? Os que não acreditam, os que são do contra, e tem os neutros, que a gente chama dos em cima do muro. Então, o nosso papel, na verdade, é trazer esse pessoal que é neutro para o lado de quem acredita, né? E aí, eu conversando com a Nina hoje, eu falei, Nina, existem, às vezes, a gente sonha muito, né? A gente tem sonhos, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para quem a gente compartilha os nossos sonhos, né? Porque muitas vezes a gente vai, né, e tem um sonho, idealiza alguma coisa, até mesmo na nossa vida familiar, nossa vida profissional, e a gente compartilha, e às vezes a pessoa que a gente está compartilhando, né, não é uma pessoa usada por Deus, e aí ela já te põe para baixo.
Ah, mas isso aí é difícil demais. Mas você quer isso? É muito difícil, é muito complicado, né? Tem um rapaz lá na empresa, até eu brinco com ele. Quando entra muito trabalho, assim, eu sou área comercial, então eu vendo tudo, né? Só não vendo meus dois filhos. Betinho, se bobear, eu vendo até ele. Mas, enfim. Área comercial, vendas, né? Então, venda. E tem um rapaz que fala assim: nossa, mas está parada a venda, né? Nossa, como está parada a venda? Eu falo, não, estou batalhando, vamos melhorar. Aí, quando eu começo a entrar trabalho, hoje eu trabalho com imagem, eu trabalho com propaganda, com publicidade, ele fala assim, nossa, pelo amor de Deus, não vou dar conta, para de vender. Eu falo, mas meu filho, você quer o quê? Você quer que eu venda ou você quer que eu não venda? Então, nunca nada está bom para ele. Quando vende, não está bom, porque ele reclama. Quando vende demais, ele fala assim, o terceiro item, na verdade, é esse dia a dia, é o relacionamento com Deus, é praticar a nossa fé. E, na verdade, a fé ela só tem benefício, aí eu estou falando benefício para a gente mesmo, se praticada no dia a dia. Porque a gente pode ler, mas se eu não me deixar influenciar pelas coisas de Deus, nada vai adiantar. Porque o mundo, a mídia, o mundo, eles assim, é uma enxurrada tão grande de informação a todo momento, né? E o que eu falei, eu estava comentando aqui há pouco das mídias, né? Você nunca foi para Cancún, Nadir? Nossa, mas que absurdo! Você nunca foi para Disney, Nina? E eu tenho trabalhado muito isso com a minha filha. Né? Nossa, mamãe, fulano foi para Disney. Que bom, filha, bem. Né? Se for da vontade de Deus, um dia a gente vai também. Porque o mundo, ele prega esse triunfo material muito grande. Então, se a gente não estiver muito espiritualizado, se a gente não estiver muito em conexão com Deus, você acaba se sentindo inferiorizado mesmo. Você fala, mas peraí, o que está acontecendo comigo? Eu sirvo a Deus, eu sou temente a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, e o negócio, né? E aí isso vai enfraquecendo, né? Essa nossa fé, ela, né? De repente você começa a falar, mas será que eu tenho fé o suficiente mesmo para que um milagre aconteça na minha vida, na minha família, na minha casa, um milagre de conversão, enfim. E os nossos amigos, muitas vezes, eles podem encorajar ou não a nossa fé. Né? E eu lendo sobre isso, a gente pode ver, né, em Hebreus, né, fala sobre os heróis da fé. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado é como eu tenho alimentado a minha fé. Então, é do ouvir, é do ler. E o terceiro ponto, que é o praticar. Né? Praticar o reino de Deus diariamente. Né? E é interessante, porque quando a gente está bem conectado com Deus, a gente tem uma relação muito próxima assim, com Deus, a gente às vezes pisa na bola com algumas coisas e a gente fala assim, ai meu Deus, eu fiquei incomodada com aquilo, né? Mas você não ficou incomodado, é o Espírito Santo que está te incomodando com aquilo. Né? Ah, mas eu fiz tal coisa e eu estou tão incomodada, eu estou tão... Nossa, parece que eu não estou legal, parece que eu não estou bem, né? Mas, na verdade, meu consciente tá não é consciente, é o Espírito Santo de Deus que está falando, olha, você não está legal. Isso é ter intimidade com Deus, isso é ter relacionamento com Deus, isso de repente, falar uma coisa meio atravessada e, na hora, o Espírito Santo fala assim, não foi legal. Chegar e falar, irmãozinho, pisei na bola, desculpa. Eu falei o que não devia, mas, enfim, né, me perdoa. E muitas vezes a gente acha que é o nosso, né, a gente tem maneira de falar, o nosso consciente, o nosso, né, nosso eu, nossa alma acusando. Se você tiver um relacionamento, se você está praticando esse relacionamento diário, o Espírito Santo, ele vai te mostrando assim nitidamente para você ser uma pessoa melhor. E tem que ser assim, porque também se não for assim, né, que sentido faz? A gente tem que evoluir. A gente, né, como pessoa, a gente tem que amadurecer espiritualmente, né? E aí, o que na verdade a gente precisa, primeiro, saber que se Deus é quem nos dá essa fé, essa porção de fé, eu tenho que estar tendo um relacionamento íntimo com Ele para eu poder entender essa fé, para eu poder reconhecer que eu tenho o direito, que a fé já foi dada, já está consumado. E segundo, esse alimentar diário de fé. Né, eu acho que assim, não é um exercício muito prático de se fazer. Né? Ah, não, eu vou... Então, assim, é o ler, é o ouvir e é o praticar. E, na verdade, esse praticar é o que mais a gente vivencia no dia a dia. Porque o ouvir é o que a gente vem aqui, é o que a gente vai na célula, é o praticar, é o falar, é não perder a oportunidade realmente de falar de Jesus, porque as pessoas precisam muito de Jesus. Né? Eu
eu tenho um grupo que era da empresa que eu trabalhava, eu não trabalho mais, mas eu estou no grupo ainda, dos representantes, né? E, às vezes, eu faço meu devocional, ou assisto, né, algum devocional que me vem, e aí você coloca alguma coisa assim, né? E o grupo tem um monte de coisa, né? Tem um monte de besteira que vem, enfim. Eu falei, olha, se esse grupo... Aí eu mandei um devocional outro dia, aí o rapaz respondeu assim, nossa, você é crente? Falou para mim. Eu falei, por que você não sabia? Ele falou assim, não sei, você foi nossa gerente tanto tempo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, por quê? Eu sou um crente clandestino, falei para ele. Ele falou assim, eu falei, porque você tem um conceito que ser crente tem que ser o quê? Burro? Eu não sei o que você pensa, o que é, né? Ele falou assim, não sei, é que você mandou esse devocional aqui, nossa, menina, estava precisando tanto, ele falou, estava precisando tanto. Agora, todo dia eu pego o devocional que a pastora Val manda, tem o texto e tem o áudio, né? Aí eu pego, replico só o áudio, porque eu sei que eles não vão ler aquele texto, mas o áudio é o texto, né? Então eu pego muitas vezes e replico o áudio que a pastora Val manda, porque todo dia a pastora me manda, eu pego esse devocional e replico no grupo. Aí vem os retornos, né? Porque ninguém é praticamente de Assis. Então, assim, esse fazer a diferença, eu acredito que é esse colonizar o reino de Deus aqui na Terra, é fazer realmente a diferença, porque às vezes a gente fica meio crente 007, né, meio clandestino, que ninguém sabe o que a gente é, né, e tanto lixo sendo tão explícito, né, tão explicitado em tudo, né, mas por que, né, a palavra de Deus não, né, e esses dias eu gosto muito do Mike Murdock, né? Eu tenho vários livros do Mike Murdock, e eu gosto muito de ler, e eu tenho um livro do Mike Murdock que é 365 Chaves da Sabedoria. É maravilhoso, assim. E eu levei na empresa, porque eu já li várias vezes, mas eu volta e meia eu abro assim, às vezes eu quero postar algum texto evangelizador, aí eu abro, assim, é maravilhoso esse livro. E o meu estava velhinho, eu comprei um novo agora, porque é bem edificador. E aí chegou uma moça que trabalha comigo e falou assim, nossa, você está lendo Mike Murdock? Eu olhei para ela e falei assim, você conhece o Mike Murdock? Ela falou assim, sei lá, deve ser um pastor, né? Eu falei assim, mas é pejorativo? Eu falei, você lê Allan Kardec. Cada um é alimentado do que quer ser alimentado, né? Então, assim, na empresa, no meio, assim, ainda tem muito estereótipo ainda, né? Que você falar de Jesus, que você levar uma palavra. Só que aí você está 5 minutinhos ali, se você falar, você precisa de uma oração? Todo mundo precisa. Todo mundo. Faz uma oração para mim. Eu estou meio perturbado. Faz uma oração. Meu Deus do céu, meio perturbado. Então, assim, Deus é algo assim... O mundo está muito carente de Jesus. Muito, muito carente de Jesus. E aí, eu vejo que quando a gente analisa os heróis da fé, né, Daniel, né, enfim, vários heróis da fé, que lá em Hebreus fala dos heróis da fé, eu vejo assim que os mecanismos e as ferramentas, as forças, elas mudaram, assim, né, de hoje em dia para aquele tempo. Mas a fé, ela tem que permanecer a mesma, né? E a gente tem designado por Deus que a fé é a mesma, que a mesma fé que foi dada a Daniel foi dada a mim. Só que Daniel exercitava, Daniel praticava, Davi praticava. Davi foi antes dele enfrentar Golias, ele enfrentava urso, ele enfrentava lobo, ele enfrentava animais lá onde ele protegia o seu pastoreio. Então, se a gente for fazer uma comparação, ele alimentava, ele praticava, exercitava a fé dele. Então, às vezes, por minimamente que a gente acha que uma ação, alguma coisa muito pequena, seja assim, banal, é o alimentar diário da nossa fé, né? E muitas vezes a gente busca um evangelho imediatista, né? Em troco de benefícios, né, que a sociedade prega, né? E aí, na última célula, né, foi falado muito sobre buscar a Deus pelo que Ele é, né? O resto vem, né? Porque a gente fala, vou fazer a campanha, né? Vou fazer a campanha do emprego, a campanha do casamento, a campanha do não sei o quê, a campanha do não sei o quê, né?
Mas é interessante, na hora que você começa a buscar a Deus pelo que Ele é instantâneo, né? É uma coisa muito interessante, assim, até eu compartilhar com os irmãos, assim, eu tinha um sonho, e o pastor me acompanha, desde que eu vim para Assis, a Nina tinha 6 meses, eu vim para a missão, e assim, eu tinha um sonho, meu sonho era ter uma família. Família, papai, mamãe e filhinho, comendo junto no domingo, porque eu nunca tive isso. Né? Meu pai sempre foi policial, sempre trabalhou fora, trabalhava no Paraná, e eu nunca tive essa questão de sentar junto. Meu pai fala, que bobeira isso, para com isso, cada um come na hora que tem que comer. E eu tinha aquilo, desde pequena, assim, eu tinha um sonho. Eu falava, né? E por um tempo, Satanás colocou na minha cabeça assim que, besteira isso. Você é uma mulher independente, uma mulher, né? Para com isso. Você tem a sua filha. Eu tive um relacionamento, tive a Nina. Chorei muito, sofri muito, mas eu queria ter uma família. Eu não queria ter esse modelo independente. Eu queria ter a minha família. Eu queria casar, eu queria ter a minha família. E aí, por um período na minha vida, Satanás assim tentava me convencer. Família não tem um modelo padrão. Família é família. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pode ser mãe solteira, pode ser pai solteiro. O importante não é o formato, o importante é ser feliz. Mas eu falava assim, Deus, eu quero um modelo bíblico, eu quero um modelo que Deus instituiu, eu quero papai, mamãe, filhinho comendo de domingo junto, olhando junto. E eu orava a Deus. E Deus me deu uma família. E eu, assim, sou muito grata a Deus, porque quem vivenciou comigo, quem compartilhou comigo, né, alguns tempos, eu orava muito assim, para Deus me dar um companheiro, um homem bom, mas não precisava ser tão bom. E hoje eu olho assim a minha família, e quando eu conheci o Roberto, e a gente, enfim, se casou, tal, não tinha o Zequinha ainda. Um dia eu conversando com o Beto, a gente namorava ainda, ele falou assim, menina, sabe uma coisa que eu valoro muito? Eu valorizo muito? Família, comer junto. Meu pai foi médico muitos anos, ele trabalhava muito fora, mas ou almoço ou janta, ele falava que tinha que estar junto olhando no olho do filho. Porque quando olha no olho do filho, o filho não consegue mentir. Ele falava, o Beto falando. Eu falava, sangue de Jesus, nem poder. Tudo que eu orava, tudo que eu pedi. Ele falava assim, então assim, eu vou tentar, né, almoçar ou jantar sempre junto com a nossa família, né? Com a Nina, eu pego a Nina na escola, a gente vem e a gente vai tentar. Às vezes não dá, porque ele sai do plantão 2h da tarde, mas aí ele fala assim, vamos pôr a mesa? Eu falo, ai, Beto, esquenta alguma coisa lá. Põe a mesa, eu quero jantar na mesa, olhando para todo mundo. E eu falava, aí Deus falou, mas você foi a sua oração, você. E hoje, assim, o Beto valora muito reuniões em família. Ele valora Natal em família, Ano Novo em família, tudo. Ele fala, Cíntia, não tem momento melhor para você conversar com o filho, para você conversar na hora do jantar, na hora da refeição. É uma hora sagrada, nessa hora. Ele falou, se o filho pegar prato e comer na frente do computador, ele falou, não dá certo. Esse negócio, eu sou caipira, eu sou antigo, ele fala. E eu falo, glória a Deus, porque, né, não só, claro, na hora do jantar não é isso, mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que muitas vezes a gente quer antecipar o sonho de Deus e a gente tenta fazer do nosso jeito. E a gente fala assim, eu acho que não vai dar certo, não. Acho que eu vou antecipar mesmo, porque meu sonho era esse. E Satanás, às vezes, tenta roubar os nossos sonhos, né? Seja através de alguém da família, seja através de um enviado, seja através de nós mesmos, que nós mesmos muitas vezes nos boicotamos, né? Não somos capazes, enfim. E quando a gente olha em Hebreus, lá os heróis da fé, eu vejo que, na verdade, gente, quantos milagres foram operados, homens que viveram pela fé, homens que fecharam boca de leões, homens que andaram sobre fogueira ardente, homens que tiraram força de onde não tinham, com os heróis da fé. Na verdade, o tempo mudou, o mecanismo mudou, as ferramentas mudou, ninguém mais se degladia, né? Mas a fé e o nosso Deus é imutável. Amém? O nosso Deus, ele é imutável. Os tempos mudaram, os heróis da fé mudaram, mas o nosso Deus é imutável. E isso a gente não pode perder de vista, porque muitas vezes no dia a dia, no caminhar, a gente
né, enfraquece, fica meia boca ali. Mas se Deus levantou homens e heróis da fé, como levantou, como a gente pode ler em Hebreus, é o mesmo Deus. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram, o homem mudou, mas o nosso Deus é imutável. Amém? Então, assim, o que eu queria realmente deixar para os irmãos nessa noite é que a gente possa alimentar a nossa fé diária e que a gente não, assim, a gente pode não ter certeza de nada nessa vida, mas que o nosso Deus é soberano e imutável, essa certeza a gente tem que ter, né? E muitas vezes quando a gente ora e quando a gente reivindica algo na nossa vida e o tempo vai passando, pedir para Deus nos trazer, o Espírito Santo de Deus nos trazer o consolo da paciência, né? Porque não a gente fala aqui, parece que é fácil, a gente ter paciência, né? Principalmente tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, né? E para as pessoas que são mais agitadas, mais ansiosas, esse praticar da paciência é muito mais difícil, né? Eu falo por experiência própria, né? Então, Deus, Ele é soberano, mas a gente tem que ter uma certeza, a fé, ela move o coração de Deus. Amém? A fé, ela move o coração de Deus. Então, que nas nossas orações, a gente possa orar mesmo, pedindo para Deus, para que Deus assim nos ajude a exercitar, alimentar a nossa fé, e que assim, eu acredito que Deus, ele opera mesmo, ele age em resposta à nossa fé, né? E a gente pode fazer um retrospecto assim de algumas coisas que você, eu orei com muita fé. E realmente, se for plano de Deus, isso acaba se materializando, né? Acaba se materializando. Então, na verdade, a gente tem que vencer uma esfera que a gente chama que, na verdade, o que faz a gente duvidar da promessa de algo que Deus nos prometeu? O medo. Então, eu acho que a gente tem que vencer essa esfera do medo, né? Para a gente poder colocar a nossa prática e abrir o coração. Mas Deus, eu estou com medo. Eu não sei o que fazer, eu não sei se vai dar certo ou não, mas alimenta a minha fé. Eu sei que o Senhor é um Deus imutável, que o Senhor prometeu, e o Senhor falou que ia ter aflição, né? E como eu comentei no começo, né, a gente não ora de manhã, ninguém ora de manhã pedindo aflição. Eu quero 3 aflições hoje, Senhor, manda bala que eu estou preparado. Claro que não, a gente não ora. Mas mesmo a gente não orando, ela vem, né? Ela vai vir, é inevitável que ela venha. Então, é que a gente possa ter maturidade espiritual para não pecar, né? Muitas vezes a gente fala pecar, né? Mas assim, quando eu tinha que tomar algumas decisões e vinha compartilhar com o pastor, ele falou assim: eu estou orando para você ter uma indignação santa. Porque muitas vezes, não quer dizer que a gente tem que ser pacífico em tudo, não é nada disso. Mas que a gente saiba se posicionar de acordo com o coração de Deus, né? Porque depois que falou, depois que fez, depois que foi para o rebento, depois que fez tudo, para consertar, às vezes dá, mas é um pouco mais difícil, né? Mas que a gente possa ter esse relacionamento, né? A gente possa ser esse colonizador do reino de Deus aqui na terra e que a gente possa realmente, que o mundo possa ver, através das nossas atitudes, a nossa fé em Deus, né? A nossa fé genuína, né? Que tem luta, que tem aflição, mas que nada possa abalar esse nosso relacionamento com Deus, né? Isso não está em jogo, né? Que a gente possa buscar, que a gente possa nos esforçar, e que a gente possa fazer o nosso melhor onde a gente está, não pelo que Ele pode nos dar, né? Não porque eu estou precisando de um casamento, ou porque eu estou precisando de um emprego, ou porque eu preciso pagar conta, ou porque eu preciso ter um rebuliço santo na minha vida. Todos nós precisamos, em algum momento na vida, ter um rebuliço santo. Mas que eu possa realmente servir a Deus pelo que Ele é. Porque eu acredito que Ele é soberano, que Ele é imutável. E que a vontade de Deus dele é soberana na minha vida. E que eu possa ter essa maturidade, né? Como Paulo fala, né? Que eu possa não dar leite só para vocês, né? Eu já dei leite, que agora eu possa dar o que comer para vocês. Só que eu voltei aqui e estou vendo que vocês estão continuando tomando leite. Que a gente possa ter esse crescimento realmente espiritual e que a nossa fé possa ser alimentada diariamente.
né? E que é essa que tem sido a minha oração, realmente, para que Deus assim me molde, né? Porque a gente tem estereótipos que são criados, que às vezes a família nos dá, às vezes a empresa nos dá, às vezes o mundo nos dá, né? Às vezes os nossos amigos nos dão, são estereótipo. E se isso não está de acordo com a vontade de Deus, rejeita em nome de Jesus, né? E para mim tem sido um exercício diário mesmo, essa submissão como mulher, essa submissão como esposa, porque a gente que vem de um histórico onde você teve que sempre batalhar, que sempre ir atrás, sempre buscar, sempre, né, líder, sempre cobrança, é muito difícil você, de repente, fazer um exercício e tentar, né? Mas eu falei, Deus, eu quero ser uma mulher de acordo com a tua palavra, eu quero ser uma mulher de acordo com a tua vontade. Quero ser uma mãe de acordo com a sua vontade. Porque é o que o Beto fala, filho não segue conselho, filho segue exemplo. Então, muitas vezes a gente dá conselho para filho vê você fazendo diferente, fala, epa, 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 né? E eu agradeço a Deus pela minha filha, porque às vezes ela puxa a minha orelha assim, né? Fala, mamãe, você já experimentou orar? Porque às vezes você já experimentou orar por essa situação? Quem sabe se você orar? Eu falei, Nina, é verdade. Ela fala assim, não, vamos orar. As coisas mais simples. E às vezes eu falo assim, nossa, coisa simples, né? Ela estava querendo comprar um livro esses dias. Tem dinheiro? Tenho dinheiro. Mas eu vou orar para ver se eu tenho mesmo que comprar esse livro, sabe? Eu falei, pensei comigo, né? Eu falei, são as coisas simples que a gente alimenta o nosso relacionamento com Deus, né? Que a gente possa ser genuíno como uma criança né, nesse relacionamento com Deus. Né? Então, assim, o que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é essa questão mesmo do alimentar da fé e que a gente possa prevalecer mesmo até... eu falei para o Bauer, eu tenho que dar um título, né? Então, se a gente tem que dar um título que seja prevalecendo sobre a circunstância. A circunstância está ali, o negócio parece que está pegando, mas que a gente possa enxergar além das circunstâncias, né? Porque se o nosso Deus é imutável e a mesma porção de fé que Ele deu lá para os heróis da fé foi o que Ele me deu, que eu saiba então exercitar e alimentar como Daniel soube, né? Como Sansão, como Daniel, como Isaías, né? Enfim, e que a gente possa ter esse alimentar de fé diário para que a gente possa se tornar assim um pouquinho melhor, né? Amém? Acho que é isso. Eu queria orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que sempre se torna viva, se torna rema nas nossas vidas, Senhor. A gente já ouviu inúmeras vezes ministrações sobre fé, mas cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, Senhor, o Senhor fala ao meu coração de forma diferente. Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor amado, nessa noite fortalecer, Senhor, a fé de cada um, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, criar, Senhor, esperança, que o Senhor possa trazer qualidade na espera dessa nossa esperança, Senhor, e faça, Senhor Jesus, a gente crescer espiritualmente, Pai amado, para que a gente possa, Senhor, a cada dia exercitar essa nossa fé e tomar posse, Senhor, das promessas e ter um caráter cristão forjado de acordo com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, ser colonizadores do Teu reino aqui, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa família, no nosso trabalho, Pai, que nós possamos fazer a diferença, Senhor, que nós possamos ser o sal que realmente faz a diferença, Senhor, que nós possamos ser a luz realmente que brilha no meio da escuridão, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Teu Filho, eu te agradeço pela minha salvação, Pai, e, Senhor amado, esteja conosco, nos fortalecendo a cada dia, Senhor, nas nossas circunstâncias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, que está escrito aqui que nós vamos passar por elas, Pai. Mas que nós possamos, Senhor Jesus, sair mais amadurecidos espiritualmente, Senhor. Que nós vamos passar é fato, mas que nós possamos sair, a diferença está em como nós saímos dessas aflições, Pai. Em nome de Jesus, amém.